Zoavam da garota por entregar pizza à noite, mas o milionário travou ao ver o nome na caixa. Ele correu para fora sem pensar duas vezes. O passado dos dois não era coincidência. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O céu de Curitiba estava coberto por nuvens pesadas naquela quinta-feira. O inverno paranaense mostrava sua força enquanto Luísa Tavares acelerava sua motocicleta pelas ruas da capital. Aos 28 anos, a jovem de cabelos cacheados e sorriso fácil já era conhecida em toda a região do Batel como a entregadora das risadas. Não importava o clima ou a hora, Luísa sempre encontrava um jeito de arrancar sorrisos dos clientes quando entregava as pizzas da Sabor Brasileiro, pizzaria onde trabalhava há quase 3 anos. Lu da Pizza, como muitos a chamavam carinhosamente, não era apenas mais uma entregadora. Ela criava pequenas performances para cada entrega. Às vezes cantava uma música improvisada sobre o sabor escolhido, outras vezes fazia malabarismos com a caixa de pizza, sempre com cuidado, claro, ou simplesmente contava uma piada. Aquele trabalho, que para muitos seria apenas um meio de sobrevivência, para Luísa era um palco onde podia expressar sua criatividade e espalhar alegria em uma cidade muitas vezes cinzenta e apressada. Mais uma para o edifício Araucária, Lu. Capricha que é cliente novo, gritou seu Antônio, o dono da pizzaria, enquanto Luísa ajeitava o capacete colorido. Pode deixar, seu Antônio. Vou fazer ele virar cliente fiel, respondeu ela com uma piscadela, colocando a pizza no compartimento térmico da moto. O edifício Araucária era um dos mais luxuosos condomínios da região, com sua fachada imponente e sistemas de segurança de última geração. Luísa já havia entregado pizzas em alguns apartamentos ali, sempre observando com fascínio a vida que parecia tão distante da sua realidade. Filha de professores do interior do Paraná, ela tinha vindo para Curitiba para cursar teatro na Universidade Federal, mas as dificuldades financeiras a forçaram a trancar o curso no 2º ano. As entregas de pizza eram sua principal fonte de renda, complementadas por pequenas apresentações artísticas em bares nos finais de semana. Enquanto isso, no 30º andar do edifício Araucária, Gustavo Buarque finalizava uma videoconferência com investidores internacionais. Aos 35 anos, ele era o CEO da Buarque Investments, uma das empresas de tecnologia que mais cresciam no sul do Brasil. Nascido em uma família humilde de Colombo, região metropolitana de Curitiba, Gustavo havia construído seu império após vender um aplicativo de logística para uma multinacional americana. O dinheiro da venda permitiu que ele iniciasse seu próprio fundo de investimentos, hoje avaliado em mais de 500 milhões de reais. Ótima reunião, pessoal. Amanhã continuamos discutindo a expansão para o mercado argentino, disse Gustavo, desligando a chamada e afrouxando a gravata. O cansaço era visível em seu rosto. Há semanas ele não dormia mais de 5 horas por noite, consumido por planilhas, contratos e negociações intermináveis. Seu apartamento de cobertura, decorado com móveis de design e obras de arte contemporâneas, era espaçoso e impecável, mas raramente recebia visitas. Desde o fim de seu último relacionamento, há 8 meses, Gustavo havia se fechado ainda mais no trabalho. Sua assistente pessoal, Renata, era praticamente a única pessoa com quem mantinha contato regular fora do ambiente corporativo. Sr. Buarque, não esqueça que o senhor não almoçou hoje. Quer que eu peça algo? Perguntou Renata pelo interfone. Pode ir embora, Renata, já passa das 9. Vou pedir uma pizza, respondeu ele, percebendo só então que havia pulado mais uma refeição. Gustavo pegou o celular e, após uma rápida pesquisa, encontrou a pizzaria Sabor Brasileiro, que tinha boas avaliações online. Fez o pedido através do aplicativo, uma pizza de calabresa com borda recheada, e voltou a revisar alguns documentos enquanto esperava. 15 minutos depois de receber o pedido, Luísa já estava entrando no elevador do edifício Araucária, ajeitando seu uniforme vermelho e azul. Ela sempre levava consigo uma pequena caixinha de som portátil, que usava para suas entregas especiais.
Para cada cliente, ela tentava imaginar uma personalidade e preparar algo adequado. Para aquele prédio luxuoso, imaginou um executivo, estressado que precisava de um momento de descontração. Ao chegar ao 13º andar, respirou fundo e apertou a campainha. Segundos depois, a porta foi aberta por um homem alto, de barba por fazer e olheiras profundas, vestindo uma camisa social branca parcialmente desabotoada e calças sociais. Boa noite, uma pizza quentinha para esquentar essa noite fria de Curitiba. E para acompanhar, um momento de alegria com a Luda Pizza, disse ela animadamente. E antes que Gustavo pudesse reagir, ela ligou sua caixinha de som e começou a cantar uma versão improvisada da música Evidências, substituindo a letra original por versos sobre pizza de calabresa. Gustavo ficou paralisado por alguns segundos, sem saber como reagir. Em seu mundo corporativo, interações eram sempre formais e previsíveis. Aquela entregadora exuberante, cantando em sua porta às 9h30 da noite, era algo completamente fora do seu cotidiano. Ainda assim, havia algo estranhamente familiar naquela mulher, algo que ele não conseguia identificar. E aí, consegui arrancar um sorriso ou vou precisar apelar para meus dotes de malabarismo? Perguntou Luísa, percebendo a expressão confusa do cliente. Sorriso tímido surgiu no rosto de Gustavo. Não precisa. Você já conseguiu, isso foi diferente. Diferente é bom. A vida já tem muita mesmice, não é mesmo? Aqui está sua pizza. São R$ 75. Enquanto Gustavo pegava a carteira, Luísa olhou discretamente para o apartamento atrás dele. Era imenso e impecavelmente decorado, mas tinha um ar de solidão que ela não pôde deixar de notar. Você pode ficar com o troco, disse Gustavo, entregando uma nota de R$ 100. Nossa, muito obrigada. Esse valor vai direto para o meu fundo de sonhos artísticos, respondeu ela com sinceridade. Você é artista? Perguntou ele repentinamente interessado. Sou atriz, ou pelo menos tento ser quando não estou entregando pizzas. Ela riu. Faço algumas apresentações em bares nos finais de semana. Teatro de improviso, principalmente. Algo na menção ao teatro de improviso fez Gustavo franzir a testa, como se tentasse acessar uma memória distante. Antes que pudesse explorar esse sentimento, o telefone dele tocou, quebrando o momento. Preciso atender, é importante. Obrigado pela pizza e pela performance, disse ele, já voltando sua atenção para o telefone. Disponha. O sabor brasileiro agradece a preferência. E a Luda Pizza espera ter adicionado um pouquinho de alegria à sua noite, respondeu, ela já se dirigindo ao elevador. Enquanto descia para o térreo, Luísa não pôde deixar de pensar no homem da cobertura. Havia algo em seus olhos, uma mistura de cansaço e tristeza, que a tocou de alguma forma. Já havia entregue pizzas para centenas de pessoas, mas poucas ficavam em sua memória, como aquele homem provavelmente ficaria. O que ela não sabia é que, enquanto saboreava a pizza em seu apartamento luxuoso, Gustavo olhava pensativo para o recibo da entrega, onde o nome Luísa Tavares estava impresso. Aquele nome despertava nele uma sensação estranha, como se fizesse parte de um passado que ele havia se esforçado para deixar para trás. Um passado de quando seu sobrenome ainda era Silva, antes de adotar o sobrenome materno Buarque para sua persona executiva. Na manhã seguinte, Gustavo acordou com a campainha insistente do apartamento. Ainda sonolento, caminhou até a porta e encontrou Renata, sua assistente, com uma pasta de documentos e uma expressão preocupada. Bom dia, Sr. Buarque. Desculpe incomodá-lo tão cedo, mas precisamos revisar estes contratos antes da reunião com os chineses às 10h, disse ela, entrando no apartamento sem esperar convite. Que horas são? E perguntou Gustavo, passando a mão pelos cabelos desalinhados. 8h30. O senhor não atendeu minhas ligações, então fiquei preocupada. Gustavo pegou o celular na mesa de centro e viu as 5 chamadas perdidas. Havia dormido mais. De 7h, algo que não acontecia há meses. Estranhamente sentia-se revigorado. Vou me arrumar, pode preparar um café enquanto isso? E pediu ele, dirigindo-se ao banheiro. Enquanto a água quente do chuveiro caía sobre seus ombros,
a mente de Gustavo vagou para a noite anterior. A entregadora de pizza, com seu sorriso espontâneo e música improvisada, havia trazido algo diferente para seu dia monótono. E aquele nome no recibo, Luísa Tavares, continuava a incomodá-lo como uma música familiar cuja letra não conseguimos lembrar completamente. Luísa, Luísa, murmurou para si mesmo. De repente, como um relâmpago, a memória veio à tona. Não pode ser a mesma Lu. Saiu do banho apressadamente, enrolou-se na toalha e foi direto para o escritório. Ignorando o café preparado por Renata, abriu um antigo baú de madeira que mantinha escondido no fundo de um armário. Ali estavam guardadas as poucas lembranças que preservava de sua infância em Colombo. Entre fotografias amareladas e pequenos objetos, encontrou um anuário escolar da Escola Municipal Marechal Floriano Peixoto, onde estudara até os 13 anos. Folheou rapidamente até encontrar a turma do 5º ano. E lá estava ela, Luísa Tavares, com suas tranças e sorriso largo, ao lado de um Gustavo Silva magricela e de aparelho nos dentes. É ela mesma, sussurrou, sentindo um misto de surpresa e nostalgia. Senhor Buarque, está tudo bem? A voz de Renata o trouxe de volta à realidade. Sim, só estava verificando algo. Me dê 5 minutos e revisamos os contratos, respondeu, guardando o anuário de volta no baú. Durante toda a reunião com os investidores chineses, Gustavo parecia distante. Respondia às perguntas automaticamente e deixou que seu diretor financeiro conduzisse a maior parte da negociação. Sua mente estava em Colombo, nos anos 90, quando ele e Luísa eram inseparáveis. Juntos, haviam criado o Clube do Riso, uma pequena trupe infantil que se apresentava em festas escolares com esquetes cômicas e improvisações. Gustavo tinha talento para criar histórias e Luísa para interpretá-las. Eram conhecidos na escola como a dupla que sempre arrancava gargalhadas de todos. Mas aos 13 anos a vida de Gustavo mudou drasticamente. Seu pai, após perder o emprego na fábrica, decidiu aceitar uma proposta de trabalho em Joinville, Santa Catarina. A mudança repentina separou os amigos, e nos anos seguintes, com a popularização da internet ainda distante, o contato entre eles se perdeu completamente. Gustavo, determinado a escapar da pobreza que sua família enfrentava, focou-se inteiramente nos estudos e, mais tarde, na construção de sua carreira. A reunião foi um sucesso, Sr. Buarque, comentou Renata, enquanto deixavam a sala de conferências. Os chineses aceitaram todos os termos. Estão entusiasmados com a expansão para Xangai. Ótimo, respondeu ele distraído. Renata, preciso que você faça algo para mim, é pessoal. A assistente, acostumada com os pedidos profissionais do chefe, pareceu surpresa. Em quase 3 anos trabalhando para Gustavo, raras vezes ele havia solicitado algo de natureza pessoal. Claro, senhor. Como posso ajudar? Quero informações sobre uma pessoa, Luísa Tavares. Ela trabalha como entregadora na pizzaria Sabor Brasileiro. Quero saber mais sobre ela. Onde mora, formação acadêmica, histórico profissional, situação financeira, atual. Renata piscou algumas vezes, tentando processar o pedido incomum. Quer que eu investigue uma entregadora de pizza, senhor? Exatamente. E com discrição absoluta. Posso perguntar o motivo? Não, não pode, respondeu Gustavo secamente antes de suavizar o tom. É um assunto pessoal, Renata. Muito importante para mim. A assistente assentiu, ainda confusa, mas sabia que não devia questionar mais. Terei as informações até o final do dia. Enquanto isso, na parte menos nobre da cidade, Luísa começava seu dia com aulas de expressão corporal em um pequeno estúdio no bairro Portão. Aos sábados, ela dava aulas para crianças da comunidade como voluntária em um projeto social. Era sua forma de manter viva a conexão com o teatro enquanto a vida a levava por outros caminhos. E lembrem-se, crianças, não existe erro no teatro de improviso. Existe oportunidade, dizia ela para um grupo de 10 crianças que a observavam, com admiração. Quando algo inesperado acontece no palco, é seu momento de brilhar com criatividade. Após a aula, enquanto guardava seu material, foi abordada por Marcela, coordenadora do projeto.
Lu, você viu que o Centro Cultural do Portão está organizando um concurso de talentos para o mês que vem? O prêmio é uma bolsa para um curso profissionalizante de artes cênicas no Rio de Janeiro. Os olhos de Luísa brilharam por um momento, mas logo a empolgação deu lugar à hesitação. Seria incrível, Marcela, mas não tenho tempo para preparar algo. Com as entregas de pizza à noite e as aulas nos finais de semana? Pense nisso. Você tem mais talento que qualquer pessoa que conheço. Seria sua chance de voltar para o teatro de verdade. As palavras de Marcela acompanharam Luísa durante todo o dia. No início da noite, já uniformizada na pizzaria, ela não conseguia parar de pensar no concurso e na possibilidade de retomar seu sonho interrompido. Terra para Luísa, temos entregas acumulando. A voz de seu Antônio a trouxe de volta à realidade. Desculpa, seu Antônio, estava divagando. Divagando, com esse movimento de sábado à noite, temos 4 entregas para o Batel e 2 para o centro. E olha só, parece que você fez sucesso ontem. Aquele cliente do edifício Araucária pediu pizza de novo e solicitou especificamente que fosse você a entregar. Luísa pegou o recibo e viu o endereço familiar. Não era comum clientes pedirem por entregadores específicos, e isso despertou sua curiosidade. Seria o homem sério da cobertura? O que ele havia achado de sua pequena performance para solicitar sua presença novamente? Intrigada, Luísa organizou suas entregas para deixar o edifício Araucária por último. Durante todo o trajeto, imaginava o que poderia esperar desta vez. Talvez o homem quisesse apenas agradecer pelo momento de descontração, ou quem sabe reclamar por ter sido pego de surpresa. De qualquer forma, ela já planejava uma nova performance. Desta vez baseada em uma paródia de Garota de Ipanema sobre pizzas artesanais. Ao chegar ao luxuoso edifício, foi reconhecida pelo porteiro, que a anunciou pelo interfone. Subiu até o 30º andar com uma mistura de ansiedade e curiosidade. Quando as portas do elevador se abriram, ela ensaiou seu sorriso característico e caminhou até a porta da cobertura. Para sua surpresa, ao tocar a campainha, não foi recebida pelo mesmo homem cansado da noite anterior, mas por uma mulher elegante de aproximadamente 40 anos, vestindo um terninho impecável. Boa noite. Você deve ser a Luísa, disse a mulher com um tom formal. Sou Renata Oliveira, assistente do Sr. Buarque. Ele está finalizando uma chamada importante, mas pediu que você aguardasse. Pode entrar. Confusa, Luísa entrou no apartamento agora iluminado por todas as luzes. Sem o aspecto sombrio da noite anterior, ela pôde apreciar a decoração sofisticada e a vista impressionante da cidade através das enormes janelas. Aqui está a pizza. São R$ 82, disse Luísa, tentando manter a normalidade na situação estranha. O Sr. Buarque já deixou o pagamento acertado, com uma generosa gorjeta, respondeu Renata, entregando-lhe um envelope. Ele pediu que você aguardasse apenas alguns minutos. Mais intrigada ainda, Luísa aceitou o envelope e esperou observando os detalhes do apartamento. Em uma das paredes, notou uma série de prêmios e certificados emoldurados. Gustavo Buarque, empreendedor do ano. Buarque Investments, empresa mais inovadora do sul do Brasil. O homem parecia ser alguém importante no mundo dos negócios. De repente, uma porta se abriu no corredor e o mesmo homem da noite anterior apareceu, agora vestindo roupas casuais, jeans e uma camisa polo azul. Sem o aspecto cansado e a roupa formal, ele parecia mais jovem e acessível. Luísa, disse ele com um sorriso hesitante. Obrigado por vir. Provavelmente você está achando isso tudo muito estranho. Um pouco, sim, respondeu ela com sinceridade. Não é comum clientes pedirem por entregadores específicos. Na verdade, não pedi a pizza porque estava com fome, ele admitiu aproximando-se. Pedi porque precisava confirmar algo. Luísa franziu a testa, confusa. Confirmar o quê? Gustavo respirou fundo, como se reunisse coragem. Você não me reconhece, não é? Acho que isso é compreensível. Mudei muito desde os tempos da escola Marechal Floriano Peixoto. E na época eu era Gustavo Silva, não Buarque. Os olhos de Luísa se arregalaram, e ela deu um passo para trás, examinando o rosto do homem à sua frente com mais atenção.
Naquele momento, através das camadas de tempo e mudanças, ela finalmente viu o menino de sorriso tímido e ideias brilhantes que havia sido seu melhor amigo na infância. Gugu? Sussurrou, usando o apelido que apenas ela e poucos amigos próximos usavam. Gugu da Colombo? Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Gustavo, o primeiro verdadeiramente sincero em muito tempo. Ninguém me chama de Gugu há mais de 20 anos, disse ele, com a voz embargada pela emoção. Quando vi seu nome, no recibo ontem à noite não acreditei. Passei a madrugada revirando lembranças, tentando ter certeza de que era você mesma. Luísa permaneceu imóvel por alguns segundos, processando aquela revelação surpreendente. O menino franzino de Colombo, seu parceiro nas peças escolares, seu confidente nas tardes de estudo no pequeno quintal de sua casa, agora era este, homem bem-sucedido, dono de uma cobertura luxuosa no batel. Meu Deus, Gugu, eu nunca imaginaria, você está tão diferente, exclamou ela finalmente. Diferente bom ou diferente ruim? Perguntou ele com um traço do humor que compartilhavam na infância. Diferente... rico, respondeu Luísa com uma gargalhada, espontânea, quebrando a tensão inicial. Gustavo também riu e, por um instante, o peso dos anos e das transformações pareceu se dissipar. Renata, que observava a cena discretamente, nunca havia visto seu chefe tão à vontade com alguém. Senhor Buarque, se não precisar mais de mim, estou indo, anunciou a assistente, interrompendo o momento. Claro, Renata. Obrigado por tudo hoje. Tenha um bom final de semana. Após a saída da assistente, um silêncio momentâneo pairou entre os antigos amigos. Havia tanto a dizer, tantas histórias para compartilhar, que nenhum dos dois sabia por onde começar. Você aceita um vinho? Ofereceu Gustavo, caminhando em direção à cozinha. Ou prefere uma cerveja? Tenho aquela polar que a gente via os adultos tomando quando éramos crianças e prometíamos experimentar quando crescêssemos. Luísa sorriu com a lembrança. Uma polar seria perfeita. Não acredito que você lembra disso. Gustavo retornou com 2 cervejas geladas e conduziu Luísa até a varanda da cobertura, onde uma mesa de centro e poltronas confortáveis ofereciam uma vista panorâmica de Curitiba iluminada. Sua vista é incrível, comentou Luísa, admirando o horizonte da cidade. É bonita, mas confesso que raramente paro para apreciá-la, respondeu ele com uma ponta de melancolia. Acabei me tornando aquele tipo de pessoa que vive para o trabalho e esquece de viver. Famoso Gustavo Buarque empreendedor do ano, disse ela, referindo-se às premiações que vira na parede. Como você saiu de Colombo para tudo isso? Durante a hora seguinte, Gustavo narrou sua trajetória. A mudança difícil para Joinville, os anos de dedicação obsessiva aos estudos para escapar da pobreza, a bolsa integral em ciência da computação na UFPR, a criação de seu primeiro aplicativo ainda, na faculdade, a venda milionária para uma empresa americana e, finalmente, a fundação da Buarque Investments. Mudei meu sobrenome para Buarque, o de solteira da minha mãe, quando comecei no mundo corporativo, explicou ele. Silva parecia comum demais e eu queria distância de tudo que me lembrasse da pobreza, das dificuldades. Foi um erro, percebo agora. Acabei me distanciando de quem eu realmente era. E seus pais? Perguntou Luísa. Papai se foi há 5 anos, problema cardíaco. Mamãe vive em Balneário Camboriú, em um apartamento que comprei para ela. Nos falamos pouco. Outro erro meu, admitiu com visível arrependimento. E você, Lu? Como a vida te trouxe até aqui? A última vez que soube de você, estávamos combinando de montar o Mágico de Oz para a festa junina da escola. Foi a vez de Luísa compartilhar sua história. Contou sobre como continuou em Colombo até terminar o ensino médio, sempre envolvida com teatro amador. Narrou a conquista da vaga para o curso de artes cênicas na UFPR, a mudança para Curitiba cheia de sonhos, as dificuldades financeiras que a forçaram a trancar o curso no 2º ano após seus pais enfrentarem problemas de saúde, os diversos empregos que teve desde então para se manter na capital, e como, apesar de tudo,
nunca abandonou completamente o sonho de voltar aos palcos. Então você ainda atua? Perguntou Gustavo, genuinamente interessado. De certa forma. Dou aulas para crianças nos finais de semana em um projeto social e faço algumas apresentações. Em bares, teatro de improviso, comédia stand-up às vezes. Nada profissional, mas me mantém conectada com a arte, explicou ela. E bem, cada entrega de pizza é uma pequena performance, não é? Acrescentou com um sorriso. Você sempre teve esse dom de transformar o comum em extraordinário, observou Gustavo. Lembra quando convenceu a escola inteira que aquela queda do palco durante nossa apresentação de João e Maria era parte do espetáculo? Luísa gargalhou com a lembrança. E você, como narrador, improvisou na hora. E então João tropeçou em uma raiz mágica que o fez dar 3 cambalhotas no ar. A plateia aplaudiu de pé. Achavam que tínhamos ensaiado aquela acrobacia por meses. Os dois riram juntos, compartilhando mais memórias da infância. A pizza, esquecida sobre a mesa, esfriou sem que ninguém se importasse. A conversa fluía tão naturalmente que eles mal perceberam as horas passando. Nossa, já são quase meia-noite, exclamou Luísa, olhando para o relógio. Preciso ir. Tenho mais 2 entregas para fazer e amanhã acordo cedo para as aulas no projeto. Deixa eu resolver isso, disse Gustavo, pegando o telefone. Após uma breve conversa, desligou com um sorriso satisfeito. Pronto. Falei com o seu Antônio. Expliquei que somos amigos de infância que não se viam há anos. Ele disse que as outras entregas já foram cobertas e que você pode ficar tranquila. Você falou com o seu Antônio? Como conseguiu o número dele? Tenho meus recursos, respondeu Gustavo com uma piscadela. Na verdade, pedi para Renata descobrir mais sobre você hoje cedo. Precisava ter certeza antes de me aproximar. Luísa ergueu as sobrancelhas, entre surpresa e divertida. Você me investigou? Isso é um pouco assustador, sabia? Desculpe, ele parecia genuinamente envergonhado. Anos no mundo corporativo me deixaram paranoico. Não queria criar expectativas e depois descobrir que era outra Luísa Tavares. Tudo bem, entendo. Mas da próxima vez pode simplesmente perguntar. Ela sorriu, mostrando que não estava realmente chateada. Próxima vez? Então haverá uma próxima vez? Perguntou Gustavo esperançoso. Luísa hesitou por um momento. O reencontro havia sido surpreendente e agradável, mas eles eram pessoas muito diferentes agora, com vidas que mal se tocavam. O que um empresário milionário e uma entregadora de pizza com aspirações artísticas teriam em comum além de memórias de infância? Acho que isso depende, respondeu ela finalmente. De quê? De quanto você está disposto a sair dessa cobertura isolada e se reconectar com o mundo real, desafiou Luísa. O Gugu que eu conhecia tinha os pés no chão e um coração enorme. Ainda não sei se ele existe dentro do Gustavo Buarque. A sinceridade dela o atingiu como um tapa necessário. Há quanto tempo ninguém falava com ele daquela forma, sem rodeios ou adulações interesseiras? É justo, concordou ele. Que tal isso? Amanhã é domingo. Você dá aula no projeto pela manhã, certo? O que acha de me deixar ir com você? Posso conhecer o trabalho que você faz, talvez ajudar de alguma forma. A proposta pegou Luísa de surpresa. Imaginava que ele sugeriria um jantar em algum restaurante caro ou algo igualmente distante de sua realidade cotidiana. Você quer ir ao portão? No projeto social? Por que não? Seria um bom começo para me reconectar com o mundo real, como você disse, respondeu ele com sinceridade. Além disso, sempre fui o escritor por trás de nossas peças. Talvez eu possa contribuir com alguma coisa. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Luísa. As crianças vão adorar. Vão ficar ainda mais empolgadas quando souberem que você era meu parceiro no Clube do Riso. Então é um encontro? Perguntou Gustavo, estendendo a mão. É um reencontro, corrigiu ela, apertando a mão dele. Te encontro às 8h10, na Praça do Portão. Enquanto o elevador descia para o térreo, Luísa tentava organizar o turbilhão de emoções que sentia. O universo tinha um jeito peculiar de unir caminhos que pareciam destinados a nunca mais se cruzarem. Gugu, seu primeiro amigo verdadeiro, seu primeiro parceiro criativo,
estava de volta à sua vida de forma completamente inesperada. O menino tímido de Colombo agora era um homem poderoso, mas ela havia vislumbrado durante aquelas horas de conversa que o antigo Gugu ainda existia sob as camadas de sofisticação e sucesso profissional. No apartamento, Gustavo permaneceu na varanda por um longo tempo após a partida de Luísa, observando as luzes da cidade e refletindo sobre o reencontro. Pela primeira vez em anos, não pensava em reuniões, investimentos ou estratégias de negócio. Sua mente estava repleta de memórias da infância em Colombo. As tardes brincando na rua, os ensaios improvisados no quintal da casa de Luísa, as risadas compartilhadas. Percebeu com uma clareza dolorosa o quanto havia se afastado daquele menino sonhador que uma vez fora. O quanto havia sacrificado em nome do sucesso. Pegando o celular, fez algo que não fazia há meses. Ligou para sua mãe. "Filho, aconteceu alguma coisa?" Perguntou Dona Cláudia, preocupada com a ligação inesperada àquela hora. "Não, mãe, está tudo bem. Só queria ouvir sua voz", respondeu ele, com um nó na garganta. "E te contar que encontrei a Luísa, a Lu do Clube do Riso. Lembra dela?" "Ah, Luísa Tavares? Aquela menina espevitada que vivia na nossa casa? Claro que lembro. Como ela está?" "Continua espevitada", riu Gustavo, e me fez lembrar de muita coisa que eu tinha esquecido. A conversa com a mãe se estendeu por quase uma hora. Gustavo contou sobre o reencontro, sobre o projeto social onde Luísa trabalhava, sobre como planejava visitá-lo no dia seguinte. Dona Cláudia, que há anos via o filho se afastar emocionalmente, não conseguia esconder a alegria em sua voz. "Isso é maravilhoso, filho. A Luísa sempre trouxe o melhor de você à tona. Lembra como vocês dois eram inseparáveis? Seu pai e eu chegamos a pensar que um dia vocês se casariam." "Mãe", protestou Gustavo, sentindo o rosto esquentar. "Ah, não. Fique envergonhado. Eram só sonhos de pais. O importante é que você reencontrou uma amiga que significou muito na sua vida. Talvez seja um sinal de que está na hora de reencontrar outras partes importantes de si mesmo também." As palavras de Dona Cláudia ressoaram profundamente em Gustavo. Talvez fosse realmente um sinal. O universo havia colocado Luísa novamente em seu caminho por alguma razão, e ele estava disposto a descobrir qual era. O domingo amanheceu com um céu excepcionalmente azul em Curitiba, como se o clima conspirasse para tornar o dia ainda mais especial. Gustavo chegou à Praça do Portão 20 minutos antes do combinado, vestindo jeans, camiseta e tênis. Um visual que não usava há anos, habituado aos ternos italianos e sapatos importados. Sentou-se em um banco, observando as famílias, que começavam a ocupar o espaço público, e sentiu-se estranhamente deslocado, como um estrangeiro em sua própria cidade. Chegou cedo. A voz familiar de Luísa o tirou de seus pensamentos. Ela se aproximava com 2 copos de café, usando uma calça colorida e uma camiseta com a frase "Todo mundo é artista". "Pontualidade é um vício difícil de largar", respondeu ele, aceitando o café que ela oferecia. "Obrigado por isso. Como adivinhou que eu não tinha tomado café da manhã?" "Intuição. E também porque você parece o tipo de pessoa que esquece de comer quando está ansioso", respondeu ela com um sorriso perspicaz. "Vamos? As crianças já devem estar chegando ao centro comunitário." Caminharam juntos por algumas quadras. Luísa, contando animadamente sobre o projeto Palco Livre, que havia ajudado a fundar 3 anos antes. O centro comunitário era um pequeno sobrado adaptado, com paredes coloridas e decoradas com desenhos infantis. Logo na entrada, um cartaz anunciava: "Aqui transformamos histórias em arte." "Belinha, Belinha", um coro de vozes infantis recebeu. Luísa, assim que entraram no salão principal, onde cerca de 15 crianças entre 7 e 12 anos já aguardavam, sentadas em um círculo de almofadas coloridas no chão. "Bom dia, meus atores e atrizes favoritos", respondeu, ela com entusiasmo genuíno. "Hoje temos um convidado muito especial. Este é o Gustavo, um amigo da minha infância e meu primeiro parceiro de teatro." Os olhares curiosos das crianças
se voltaram para Gustavo, que de repente se sentiu como se estivesse prestes a fazer uma apresentação para acionistas, mas sem slides ou planilhas para se apoiar. "Oi, pessoal", disse ele, com um sorriso tímido. "A Lu, quer dizer, a Belinha e eu fazíamos peças juntos quando tínhamos a idade de vocês." "Você é rico?", perguntou um menino de aproximadamente 9 anos, apontando para o relógio de luxo que Gustavo havia esquecido de tirar. "Pedro", repreendeu Luísa, mas Gustavo fez um gesto indicando que estava tudo bem. "Tenho dinheiro, sim", respondeu ele honestamente, abaixando-se para ficar na altura do garoto. "Mas quando era criança, morava em uma casa bem simples em Colombo e meu pai trabalhava em uma fábrica. O que mudou minha vida foram os estudos e também ter pessoas como a Belinha que me ensinaram a usar a imaginação." O menino assentiu, aparentemente satisfeito com a resposta. Luísa sorriu, impressionada, com a forma como Gustavo havia lidado com a pergunta direta. "Hoje vamos trabalhar com improvisação", anunciou ela para a turma. "E o Gustavo vai nos ajudar. Ele era o melhor contador de histórias da nossa escola." A manhã transcorreu de forma surpreendentemente agradável para Gustavo. Inicialmente desconfortável, logo se viu completamente envolvido nas atividades, criando pequenas histórias que as crianças transformavam em cenas improvisadas. A criatividade delas o impressionou, assim como a habilidade de Luísa em extrair o melhor de cada uma, mesmo das mais tímidas. Havia uma energia especial no jeito como ela conduzia a aula, uma mistura perfeita de diversão e disciplina. As crianças claramente a adoravam, e Gustavo começou a entender por quê. A Lu da pizza não estava apenas entregando sorrisos junto com as refeições. Ela estava transformando vidas através da arte, assim como havia feito com ele décadas atrás. "Você é ótimo com eles", comentou Marcela, a coordenadora do projeto, enquanto observavam Luísa conduzindo um exercício de expressão corporal. "Deveria vir mais vezes." "Obrigado. Confesso que não esperava me divertir tanto", respondeu Gustavo sinceramente. "A Lu fala muito de encontrar sua criança interior para se conectar com o público. Parece que você encontrou a sua hoje", observou Marcela. As palavras da coordenadora tocaram Gustavo profundamente. Quanto tempo fazia desde que ele havia se divertido genuinamente, sem pensar em estratégias, lucros ou a próxima conquista profissional? Ao final da aula, após se despedirem das crianças, Luísa apresentou Gustavo aos outros voluntários do projeto. A simplicidade e dedicação daquelas pessoas o impressionaram. Trabalhavam com recursos limitados, mas criavam experiências transformadoras para crianças que, de outra forma, talvez nunca tivessem contato com o mundo das artes. "Não contei a eles quem você realmente é", sussurrou Luísa enquanto deixavam o centro comunitário. "Achei que seria melhor que conhecessem o Gugu, não o famoso empresário Gustavo Buarque." "E você fez bem", concordou ele. "Foi bom ser apenas o Gugu por algumas horas. Obrigado por isso." Caminharam até um pequeno restaurante familiar no Mimos Inomizelti, bairro, onde almoçaram enquanto Luísa contava mais sobre o projeto e seus desafios. O local era simples, mas a comida caseira era deliciosa, lembrando Gustavo dos domingos em família em Colombo. "Estamos sempre lutando para manter o projeto funcionando", explicava Luísa. "As doações cobrem o aluguel e os materiais básicos, mas sonhamos em expandir, oferecer mais oficinas, talvez até montar um espetáculo maior com as crianças." Gustavo ouvia atentamente, sua mente já calculando formas de ajudar. Seu primeiro impulso foi oferecer dinheiro, mas algo o deteve. Percebeu que Luísa não havia compartilhado aquelas informações para pedir ajuda financeira, mas simplesmente porque era parte importante de sua vida. Sabia que a empresa cultural do shopping Água Verde está organizando um concurso de talentos. "Mês que vem", comentou ele, lembrando-se de algo que vira no noticiário local. "O prêmio inclui uma temporada no Teatro Guaíra e apoio para projetos sociais ligados a artes." "A Marcela comentou sobre isso comigo ontem", exclamou Luísa. "Seria incrível para o projeto, mas..." Ela hesitou. "Mas
Mas eu teria que participar como artista solo, já que o concurso é para adultos. As crianças não poderiam se apresentar comigo, explicou ela. E honestamente, não sei se tenho coragem. Uma coisa é fazer pequenas apresentações em bares ou entregar pizzas cantando. Outra bem diferente é subir no palco de um concurso formal com jurados e tudo mais. Você, sem coragem? Gustavo riu incrédulo. A mesma Luísa, que aos 10 anos convenceu o diretor da escola a nos deixar apresentar uma peça autoral na formatura, quando todos os outros fizeram as tradicionais danças folclóricas. Luísa sorriu com a lembrança. Éramos crianças, Gugu. Não tínhamos medo de nada. E por que ter agora? Seu talento só cresceu desde então, insistiu ele. E não precisaria ser solo. Poderíamos... Ele parou abruptamente, percebendo o que estava prestes a sugerir. Luísa ergueu as sobrancelhas intrigada. Poderíamos... incentivou ela. Poderíamos retomar a dupla. O Clube do Riso, versão adulta, completou ele, surpreendendo a si mesmo com a proposta. Eu escrevo, você interpreta, como nos velhos tempos. Luísa o encarou incrédula. Você está falando sério? Gustavo Buarque, o CEO, quer se apresentar em um concurso de talentos. Por que não seria um desafio interessante? Respondeu ele, sentindo um entusiasmo que não experimentava há anos. Além disso, se ganharmos, o projeto seria beneficiado. Isso é loucura, riu Luísa, mas seus olhos brilhavam com a possibilidade. Você não sobe em um palco há mais de 20 anos. Razão a mais para tentar. E tenho a melhor professora de teatro improvisado da cidade ao meu lado, argumentou ele. Vamos, Lu, pense nas possibilidades. O entusiasmo de Gustavo era contagiante. Luísa se viu considerando seriamente a ideia, visualizando-os novamente como a dupla criativa que haviam sido na infância, mas agora com experiências e perspectivas de adultos para enriquecer sua arte. E se não dermos conta? Perguntou ela, deixando transparecer sua insegurança. Então teremos tentado e nos divertido no processo, respondeu Gustavo, cobrindo a mão dela com a sua sobre a mesa. Mas algo me diz que ainda temos aquela química. De palco. Só precisamos redescobri-la. O toque dele era quente e reconfortante. Por um momento, Luísa sentiu um frisson que ia além da empolgação com a proposta artística. Havia uma conexão entre eles que o tempo e as circunstâncias diferentes de vida não haviam conseguido apagar. Tudo bem, você me convenceu, disse ela finalmente. Vamos nos inscrever, mas com uma condição. Qual? Você precisa prometer que vai levar isso a sério. Nada de desistir na última hora porque surgiu uma reunião importante ou uma viagem de negócios. Prometo, respondeu ele sem hesitar. Na verdade, acho que preciso disso mais do que imagina. A sinceridade na voz de Gustavo tocou Luísa profundamente. Pela primeira vez, ela vislumbrou completamente o peso que ele carregava, a solidão, por trás do sucesso, a distância entre o homem que se tornara e o menino que fora um dia. Nos dias que se seguiram, Gustavo reorganizou sua agenda para dedicar 3 noites por semana aos ensaios com Luísa. Eles alternavam entre o apartamento dele, que oferecia espaço amplo, e o pequeno estúdio onde ela dava aulas para se acostumarem com ambientes diferentes. Renata, sua assistente, não escondia a surpresa com as mudanças repentinas na rotina do chefe. Gustavo, que antes vivia para o trabalho, agora saía pontualmente às 18 horas nos dias de ensaio e havia delegado algumas responsabilidades para seus diretores. O senhor está diferente, comentou Renata, após Gustavo recusar uma chamada internacional que poderia ser atendida no dia seguinte. Diferente como? Perguntou ele enquanto organizava alguns documentos. Mais leve, parece mais feliz, respondeu ela honestamente. Gustavo sorriu. Estou redescobrindo algumas partes de mim que ficaram esquecidas por muito tempo, Renata. É uma sensação boa. À medida que os ensaios avançavam, a apresentação para o concurso tomava forma. Gustavo havia escrito um roteiro que mesclava comédia e reflexão sobre a vida adulta, as expectativas sociais e a redescoberta da alegria nas pequenas coisas.
Luísa contribuía com ideias e ajustes, além de ajudá-lo a recuperar sua expressão corporal e presença cênica. A proximidade frequente fez crescer entre eles algo que ia além da amizade ou da parceria criativa. Havia olhares que duravam um pouco mais que o necessário, toques casuais que causavam arrepios, risos compartilhados que criavam uma bolha onde só existiam os dois. Nenhum deles mencionava essa crescente atração, como se nomear pudesse quebrar o encanto ou complicar a dinâmica que estavam reconstruindo. Uma noite, após um ensaio particularmente intenso, eles estavam sentados no chão da sala de Gustavo, cercados por anotações e garrafas de água, quando ele fez uma pergunta inesperada. Por que você nunca tentou seguir carreira profissional no teatro? Mesmo depois que teve que trancar a faculdade, seu talento é óbvio. Luísa ficou em silêncio por um momento, considerando a pergunta. Medo, acho. Depois que saí da faculdade, senti que tinha perdido minha chance. E cada ano que passava entregando pizzas, dando aulas em projetos, fazendo pequenas apresentações, parecia confirmar que o sonho estava cada vez mais distante. Mas você nunca perdeu a paixão, observou ele. Não, isso nunca. Por isso transformei cada entrega de pizza em uma pequena performance, sorriu ela. Era meu jeito de manter viva a chama. Gustavo a observou com admiração. Sabe o que mais me impressiona em você, Lu? Sua capacidade de encontrar alegria mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Enquanto eu busquei o sucesso para fugir das limitações da minha infância, você transformou as limitações em oportunidades de criar algo significativo. Caminhos diferentes, Gugu. Não significa que um seja melhor que o outro. Talvez. Mas olha onde meu caminho me levou. Sucesso profissional, conforto material e uma vida pessoal praticamente inexistente. Enquanto você construiu conexões, impacta a vida daquelas crianças e manteve sua essência intacta. Nunca é tarde para encontrar um novo caminho, disse ela suavemente, colocando a mão sobre a dele. Gustavo entrelaçou seus dedos aos dela, sentindo como se um circuito elétrico se completasse com aquele simples gesto. Obrigado por me ajudar a redescobrir quem eu sou, murmurou ele. O ar entre eles parecia carregado de eletricidade. Seus olhares se encontraram e, por um momento, o tempo pareceu suspender. Gustavo inclinou-se levemente na direção dela, seu coração acelerando como não acontecia desde a adolescência. O toque estridente do celular de Luísa quebrou o momento. Era seu Antônio, perguntando se ela poderia cobrir o turno de um colega que havia adoecido. Preciso ir, disse ela, levantando-se rapidamente, como se precisasse de distância para reorganizar seus pensamentos. Continuamos amanhã? Claro, respondeu Gustavo, tentando esconder a decepção. Te acompanho até o carro. No elevador, o silêncio entre eles estava carregado de palavras não ditas e sentimentos não expressos. Quando chegaram ao térreo, Gustavo segurou gentilmente o braço de Luísa antes que ela saísse. Lu, sobre o que quase aconteceu lá em cima, não precisamos falar sobre isso agora, interrompeu ela, com um sorriso nervoso. Temos o concurso para nos concentrar, certo? O resto podemos resolver depois. Gustavo assentiu, respeitando o espaço que ela pedia. Você tem razão, primeiro o concurso. Mas enquanto observava o carro dela se afastar, Gustavo sabia que algo fundamental havia mudado entre eles. O reencontro, que começara como uma reconexão com seu passado, estava se transformando em algo que poderia redefinir seu futuro. A semana que antecedeu o concurso foi um turbilhão de emoções e ajustes finais. Gustavo e Luísa intensificaram os ensaios, aprimorando cada detalhe da apresentação que haviam criado juntos. O espetáculo, intitulado Entregas Extraordinárias, mesclava comédia, crítica social e momentos de profunda reflexão sobre como a rotina adulta frequentemente nos afasta da capacidade de encontrar magia no cotidiano. Na peça, Luísa interpretava múltiplos personagens, desde uma entregadora de pizza até executivos estressados e crianças curiosas, enquanto Gustavo atuava como narrador e ocasionalmente interagia com as personagens dela,
criando situações hilárias e tocantes. A química entre eles no palco era inegável, como se os 20 anos de separação nunca tivessem existido. Acho que precisamos repensar a transição entre a cena do executivo e a da professora, comentou Luísa durante um ensaio no pequeno apartamento que ela dividia com uma colega no bairro Água Verde. Está parecendo abrupta demais. E se usarmos um blackout rápido? Eu poderia introduzir a próxima cena enquanto você faz a troca de figurino, sugeriu Gustavo, que estava sentado no chão da pequena sala cercado por anotações. O apartamento de Luísa era o oposto do de Gustavo, compacto, repleto de cores, com paredes decoradas por pôsteres de peças teatrais e fotografias de apresentações. Objetos cênicos improvisados ocupavam as prateleiras, e um pequeno teclado descansava em um canto, usado para suas aulas com as crianças. Nas últimas semanas, Gustavo havia passado mais tempo naquele espaço aconchegante do que em sua própria cobertura. Ali, entre xícaras de café barato e lanches improvisados, ele redescobria partes de si mesmo que haviam sido sufocadas por anos de ambição corporativa. Você está muito pensativo hoje, observou Luísa, sentando-se ao lado dele. No chão. Nervoso com o concurso? Na verdade, não, respondeu ele com sinceridade. Estou pensando em como minha vida mudou em tão pouco tempo. Há um mês, eu era apenas Gustavo Buarque, o CEO workaholic que mal se lembrava da última vez que havia feito algo puramente por diversão. E agora? Perguntou ela com um sorriso compreensivo. Agora estou sentado no chão de um apartamento no Água Verde, ensaiando para um concurso de talentos e me sentindo mais vivo do que nos últimos 10 anos, confessou ele, retribuindo o sorriso. É como se eu tivesse reencontrado uma parte de mim que acreditava estar perdida para sempre. Luísa tocou levemente o rosto dele, um gesto de ternura que se tornara cada vez mais frequente entre eles. Desde o quase beijo na cobertura, uma nova camada de intimidade havia se formado em sua relação, ainda não expressa em palavras ou ações definitivas, mas palpável em cada olhar, em cada toque casual. O Gugu sempre esteve aí dentro, disse ela suavemente. Só precisava de uma chance para respirar. O momento foi interrompido pelo telefone de Gustavo. Era Renata, informando sobre uma crise com um importante cliente internacional. Normalmente, Gustavo teria largado tudo para resolver o problema, pessoalmente, mas dessa vez sua reação foi diferente. Peça ao Carlos para lidar com isso. Ele é o diretor de operações internacionais por uma razão, instruiu ele com calma. Se realmente precisarem de mim, podem me ligar novamente, mas confio na capacidade da equipe. Ao desligar, encontrou Luísa olhando-o com uma expressão de surpresa e admiração. O que foi? Perguntou ele. Nada, ela sorriu. Só estou vendo o nascimento de um Gustavo 2.0, ainda competente e responsável, mas capaz de delegar e estabelecer limites saudáveis. Ele riu. Acho que estou aprendendo com uma certa entregadora de pizza que a vida é muito mais do que planilhas e reuniões. Na manhã do concurso, o teatro da reitoria da UFPR fervilhava com a energia de artistas nervosos e espectadores ansiosos. O primeiro Festival de Talentos de Curitiba havia atraído participantes de toda a cidade. Músicos, dançarinos, mágicos, comediantes e atores, todos competindo pelo prêmio que incluía uma temporada no Teatro Guaíra e apoio financeiro para projetos artísticos. Nos bastidores, Luísa e Gustavo se preparavam em um pequeno camarim compartilhado com outros participantes. Ela ajustava os acessórios que usaria durante as transições de personagens, enquanto ele revisava mentalmente suas deixas, tentando controlar o nervosismo crescente que finalmente começava a sentir. E se eu esquecer tudo? Perguntou ele, em voz baixa, para que apenas Luísa pudesse ouvir. Faz tanto tempo que não me apresento para um público de verdade. Luísa segurou as mãos dele entre as suas. Lembra do que sempre dizíamos no Clube do Riso? Se der branco, improvise. Se tropeçar, transforme em dança. Se cair, faça parecer que era parte do show. Fácil falar, sorriu ele nervosamente. Você é a profissional aqui. E você é o Gugu da Colombo, o menino que escrevia as melhores histórias da escola
e sabia exatamente como fazê-las ganhar vida, lembrou ela. Essa criatividade não desapareceu, só ficou adormecida por um tempo. Um funcionário do teatro apareceu na porta do camarim. Próximos, Luísa Tavares e Gustavo. Silva, preparem-se, por favor. Gustavo ergueu as sobrancelhas ao ouvir o nome que havia abandonado há anos. Luísa deu de ombros com um sorriso maroto. Achei mais apropriado. Afinal, é o Gugu que vai subir naquele palco hoje, não o Gustavo Buarque. Ele assentiu, sentindo uma onda de gratidão pela forma como ela compreendia sua jornada de autorredescoberta. Vamos lá, parceira, disse ele, oferecendo o braço a ela. É hora de mostrar para Curitiba o que o Clube do Riso sabe fazer. Os 15 minutos seguintes foram uma experiência quase transcendental para ambos. Assim que as luzes do palco se acenderam, o nervosismo de Gustavo se transformou em uma confiança, tranquila. As palavras fluíam naturalmente, sua voz encontrava as entonações perfeitas e seu corpo se movia com uma desenvoltura que surpreendeu até mesmo Luísa. Ela, por sua vez, brilhava com uma intensidade que deixava a plateia hipnotizada. Cada transição entre personagens era fluida, cada nuance emocional perfeitamente calibrada. Havia algo mágico na forma como ela conseguia ser hilariantemente cômica em um momento e profundamente comovente no seguinte. A sincronia entre eles era perfeita, como se pudessem ler os pensamentos um do outro. Quando Gustavo improvisou uma pequena alteração no texto, Luísa captou imediatamente e respondeu com uma deixa que encaixou perfeitamente. Quando ela estendeu uma cena particularmente bem recebida pelo público, ele soube exatamente como complementá-la. Nos momentos finais da apresentação, quando os personagens de Luísa finalmente encontravam a alegria nas pequenas coisas do cotidiano e o narrador de Gustavo revelava ter redescoberto sua própria capacidade de sonhar, não havia um único olhar desatento na plateia. A história que haviam criado, embora ficcional, carregava a verdade emocional de suas próprias jornadas. Quando as luzes se apagaram e os aplausos explodiram, Gustavo e Luísa permaneceram de mãos dadas no centro do palco, ofegantes e maravilhados. O público se levantou em uma ovação espontânea que parecia não ter fim. Conseguimos, sussurrou ela, com lágrimas nos olhos. Você foi incrível, respondeu ele, apertando sua mão. Nos bastidores, após os agradecimentos finais, eles foram abordados por outros participantes e membros da organização, todos impressionados com a qualidade da apresentação. O burburinho era de que eles eram fortes candidatos ao prêmio principal. Precisamos comemorar independentemente do resultado, declarou Gustavo, enquanto guardavam o material cênico. Que tal jantar no Madalosso? Por minha conta. O famoso restaurante italiano com porções para um batalhão, riu Luísa. Parece perfeito, mas antes quero passar no centro comunitário. Prometi às crianças que contaria como foi a apresentação. Não importa a hora. Claro, concordou ele prontamente. Elas são parte importante dessa jornada. No centro comunitário, foram recebidos com entusiasmo pelas crianças e voluntários que haviam esperado até mais tarde para saber como tinha sido o concurso. Luísa narrou a experiência com gestos amplos e expressões animadas, enquanto Gustavo observava com admiração como ela transformava até mesmo o relato em uma pequena performance que mantinha todos entretidos. E quando o tio Gugu esqueceu uma fala, o perguntou Pedro, o menino curioso que havia questionado sobre a riqueza de Gustavo no primeiro dia. Isso é o melhor, exclamou Luísa rindo. Ele improvisou algo ainda melhor que o texto original. Foi como nos velhos tempos do Clube do Midos. Riso quando criávamos histórias na hora. Vocês vão ganhar, tia Belinha, questionou uma das meninas mais novas. Não sabemos ainda, Alice. Os jurados só vão anunciar os vencedores na próxima semana, explicou Luísa. Mas sabe de uma coisa? Só de termos nos apresentado, já nos sentimos vencedores. Gustavo, que até então se mantinha em segundo plano, deu um passo à frente. Mas, independentemente do resultado do concurso, tenho uma surpresa para vocês. Todas as crianças se aproximaram, curiosas. Conversei com a direção do Teatro Guaíra,
e eles concordaram em reservar uma tarde para que o projeto Palco Livre faça uma apresentação especial no palco pequeno. Os gritos de alegria das crianças foram ensurdecedores. Luísa encarou Gustavo com espanto. Quando você fez isso? Na semana passada, respondeu ele com um sorriso. Queria que fosse uma surpresa, independentemente do resultado do concurso. Essas crianças merecem um palco à altura do talento delas. Luísa não conseguiu conter as lágrimas. Aquele gesto significava mais do que qualquer prêmio poderia significar. Sem se importar com a plateia infantil, ela se jogou nos braços de Gustavo em um abraço apertado. Obrigada, sussurrou em seu ouvido. Isso significa o mundo para elas e para mim. Mais tarde, no restaurante Madalosso, famoso por suas porções generosas de comida italiana, Gustavo e Luísa celebravam com vinho e risotos, enquanto relembravam os melhores momentos da apresentação. Ainda não acredito que conseguimos, comentou ela, balançando a cabeça em descrença. Há um mês eu estava entregando pizzas, e você estava preso em reuniões intermináveis. E hoje estamos comemorando uma apresentação no Teatro da Reitoria. A vida tem dessas surpresas, respondeu Gustavo, erguendo sua taça. E essa é apenas o começo. Como assim? Ele hesitou por um momento, como se ponderasse se era o momento certo para compartilhar seus pensamentos. Tenho pensado muito sobre o futuro, Lu. Sobre o que realmente quero fazer com minha vida daqui para frente. Luísa o observou com curiosidade. E chegou a alguma conclusão? Estou considerando reduzir meu papel na empresa, revelou ele. Talvez me tornar apenas presidente do conselho, deixando a operação diária para Carlos e a equipe. Eles estão mais do que preparados. Isso é surpreendente, comentou ela. E o que faria com o seu tempo livre? Bem, pensei em investir mais no Palco Livre para começar. O projeto tem um potencial incrível, mas precisa de estrutura para crescer, explicou ele. E talvez explorar outras possibilidades artísticas. Essa experiência com o concurso me fez perceber o quanto senti falta de criar. Os olhos de Luísa brilhavam à luz das velas. Gugu da Colombo voltando às origens? Com uma parceira incrível se ela topar, respondeu ele, segurando a mão dela sobre a mesa. Lu, esses últimos dias foram os mais significativos que tive em anos. Não quero que acabe quando o concurso terminar. O coração de Luísa acelerou. Ela também havia pensado no depois, temendo que Gustavo voltasse completamente para seu mundo corporativo e suas vidas seguissem caminhos separados novamente. Também não quero que acabe, admitiu ela. Mas temos vidas tão diferentes, Gugu. Você é CEO de uma empresa multimilionária e eu sou uma entregadora de pizza com sonhos artísticos. Títulos, respondeu ele, sacudindo a cabeça. São apenas títulos. O que importa é quem somos de verdade, o que nos faz felizes, o que dá sentido aos nossos dias. E o que te faz feliz, Gustavo Silva? Perguntou ela, usando deliberadamente seu nome original. Ele a olhou intensamente, sem hesitação. Estar com você, criar com você, redescobrir o mundo através dos seus olhos. As palavras pairaram entre eles carregadas de significado. Não era apenas uma declaração romântica. Era o reconhecimento de uma conexão que transcendia rótulos e circunstâncias. Acho que precisamos de mais vinho, disse Luísa finalmente, com um sorriso tímido, incapaz de articular todas as emoções que a declaração dele havia despertado. Gustavo riu, compreendendo sua necessidade de um momento para processar. Mais vinho, então. E talvez uma sobremesa? Ouvi dizer que o tiramisu daqui é excepcional. Perfeito, concordou ela, grata pela leveza que ele trouxera de volta. E depois podemos dar uma caminhada no Jardim Botânico? Está tendo aquela exposição de luzes à noite. Parece um plano ideal. Enquanto saboreavam a sobremesa, a conversa fluiu para temas mais leves. Histórias da infância em Colombo, episódios engraçados das entregas de pizza de Luísa, situações inusitadas das reuniões internacionais de Gustavo. Riram juntos, como velhos amigos, mas havia uma nova corrente elétrica permeando cada olhar, cada toque acidental. O futuro, com todas as suas possibilidades e incertezas, aguardava logo além daquela noite. Mas, por enquanto,
Eles se permitiam simplesmente existir naquele momento perfeito, celebrando não apenas a apresentação bem-sucedida, mas também o reencontro de duas almas que, apesar de todos os desvios do destino, pareciam sempre destinadas a se reconectar. A notícia chegou numa terça-feira chuvosa, típica do outono curitibano. Luísa estava no centro comunitário, ajudando as crianças a prepararem sua apresentação para o Teatro Guaíra, quando seu celular tocou. Era Marcela, a coordenadora do projeto, que havia comparecido à cerimônia de anúncio dos vencedores. Era o Festival de Talentos. "Vocês ganharam o primeiro lugar!" A voz de Marcela transbordava entusiasmo. "Os jurados disseram que a apresentação de vocês foi uma perfeita combinação de humor inteligente e crítica social profunda." Luísa deixou escapar um grito de alegria que fez todas as crianças pararem seus ensaios e olharem para ela com curiosidade. Com lágrimas nos olhos, ela colocou o telefone no viva voz para que todos pudessem ouvir as boas notícias. O centro comunitário explodiu em comemoração, com crianças pulando e abraçando-se, enquanto os voluntários aplaudiam emocionados. "Cadê o tio Gugu? Ele já sabe?" perguntou Pedro no meio da confusão festiva. "Vou ligar para ele agora mesmo", respondeu Luísa, já discando o número de Gustavo. Após 3 toques, a ligação caiu na caixa postal. Luísa franziu o senho, estranhando. Desde que haviam se reaproximado, Gustavo sempre atendia suas ligações, não importava quão ocupado estivesse. Tentou novamente, com o mesmo resultado. "Deve estar em alguma reunião importante", comentou com as crianças, escondendo sua preocupação. "Vamos continuar nosso ensaio, e depois eu vou procurá-lo pessoalmente para contar a novidade." Durante o restante da tarde, Luísa tentou contatar Gustavo várias vezes, sem sucesso. Ligou para a Buarque Investments, onde a recepcionista informou que o Sr. Buarque havia saído mais cedo e não retornaria naquele dia. Tentou falar com Renata, mas a assistente também não atendia. Às 18 horas, após encerrar a aula com as crianças, Luísa dirigiu-se ao edifício Araucária. O porteiro, que já a conhecia, informou que o Sr. Buarque não havia retornado para casa desde a manhã. A preocupação começou a se transformar em um nó no estômago de Luísa. Seria possível que, justamente no dia em que haviam vencido o concurso, Gustavo tivesse decidido se afastar? Cansada e confusa, Luísa retornou ao seu apartamento. Assim que abriu a porta, notou um envelope branco deslizado por baixo. Seu nome estava escrito na frente, na caligrafia elegante que ela havia aprendido a reconhecer. Com o coração acelerado, abriu o envelope e encontrou um cartão simples que dizia apenas 18h30, Shopping Pátio Batel, Café Atelier. Venha como está. G. Olhou para o relógio. 18h25. O Shopping Pátio Batel ficava a menos de 10 minutos de seu apartamento. Sem nem mesmo trocar de roupa ou retocar a maquiagem, Luísa pegou suas chaves e saiu correndo. O Pátio Batel era o shopping mais luxuoso de Curitiba, frequentado pela elite da cidade. Luísa sentiu-se deslocada ao entrar no elegante estabelecimento, vestindo jeans, camiseta do projeto social e tênis surrados, mas não havia tempo para pensar nisso. Seguiu diretamente para o Café Atelier, um espaço sofisticado no 3º piso. Ao chegar, notou algo estranho. O café parecia estar fechado para eventos particulares. Um funcionário uniformizado guardava a entrada. "Desculpe, senhorita, o café está reservado para um evento privado hoje", informou ele educadamente. "Na verdade, acho que estou convidada", respondeu Luísa, mostrando o cartão que havia recebido. O funcionário examinou o cartão e assentiu. "Sim, a senhorita Tavares. Estamos esperando por você." Ele abriu a porta e fez um gesto para que ela entrasse. O interior do café estava completamente transformado. As luzes estavam baixas e velas iluminavam o ambiente com um brilho dourado. No centro, uma única mesa estava posta para 2, com flores frescas e uma garrafa de champanhe em um balde de gelo. E de pé ao lado da mesa estava Gustavo, impecavelmente vestido em um terno escuro, com um buquê de girassóis nas mãos. "Bem-vinda, campeã",
disse ele com um sorriso radiante. Você, sabia? Perguntou Luísa ainda na porta, tentando compreender a situação. Marcela me ligou assim que soube. Pedi que ela mantivesse segredo sobre eu já saber para poder preparar esta surpresa. Luísa caminhou lentamente até ele, uma mistura de emoções em seu rosto, alívio, alegria, confusão. Passei o dia inteiro tentando te contatar. Estava preocupada. Desculpe por isso, respondeu ele com um sincero arrependimento. Precisei desligar o celular enquanto organizava tudo. Queria que fosse perfeito. Ele entregou o buquê a ela e a conduziu até a mesa. Uma funcionária do café apareceu discretamente para servir o champanhe em 2 taças de cristal. Um brinde à melhor parceira que alguém poderia desejar, propôs Gustavo, erguendo sua taça. Ao Clube do Riso Renascido e ao primeiro de muitos sucessos. Luísa sorriu, tocando sua taça na dele. A nossa vitória. E as crianças do Palco Livre, que agora terão uma chance real de mostrar seu talento no Teatro Guaíra. Após o brinde, Gustavo fez um sinal e um garçom trouxe uma bandeja com aperitivos sofisticados. Luísa observou a elegância de tudo com um olhar divertido. Tudo isso é muito bonito, mas não precisava de tanto, sabia? Eu teria ficado feliz comemorando com uma pizza na sua cobertura. Eu sei, respondeu ele com um sorriso carinhoso. É uma das coisas que mais admiro em você, sua capacidade de encontrar alegria nas coisas simples. Mas hoje não é apenas sobre comemorar nossa vitória no festival. Não? Perguntou ela intrigada. Não, é sobre celebrar novos começos. Gustavo. Retirou um envelope do bolso interno do paletó e o entregou a Luísa. Dentro havia um documento oficial com o logotipo da Buarque Investments. O que é isso? Perguntou ela, começando a ler. É o Estatuto de Criação da Fundação Clube do Riso, explicou ele. Uma organização sem fins lucrativos dedicada a levar arte, cultura e educação artística para crianças e jovens de comunidades carentes em todo o Paraná. Os olhos de Luísa se arregalaram à medida que compreendia o significado daqueles papéis. Gugu, isso é, a fundação começará com um aporte inicial de 5 milhões de reais, continuou ele, e terá como projeto piloto a expansão do Palco Livre para outras 5 comunidades em Curitiba e região metropolitana. Luísa cobriu a boca com as mãos, incapaz de conter a emoção. Aquilo ia muito além de qualquer sonho que ela pudesse ter imaginado para o projeto. E tem mais, acrescentou Gustavo, apontando para uma cláusula específica no documento. Gostaríamos que você fosse a diretora artística e executiva da fundação. Salário competitivo, equipe de apoio e total liberdade criativa para desenvolver os programas. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Luísa. Você está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo a chance de transformar seu projeto de vida em realidade, corrigiu ele gentilmente. De impactar não apenas 15 crianças, mas centenas, talvez milhares ao longo dos anos. De usar seu talento e sua paixão em escala muito maior. Luísa olhou para o documento em suas mãos, tentando absorver a magnitude daquela proposta. Era tudo com que sempre sonhara. A oportunidade de dedicar-se integralmente à arte e à educação artística, de fazer diferença real na vida. De crianças que, como ela própria, em sua infância em Colombo, tinham poucas chances de acesso à cultura. Não sei o que dizer, murmurou ela finalmente. Diga que aceita, respondeu Gustavo, tomando as mãos dela entre as suas. Diga que vamos construir isso juntos. Juntos? Questionou ela, captando algo nas entrelinhas. Sim, eu tomei algumas decisões importantes nesta semana, revelou ele. Pedi demissão do cargo de CEO da Buarque Investments. O quê? Exclamou Luísa, chocada. Mas a empresa é sua vida. Era. Ou pelo menos eu pensava que era, corrigiu ele. Nos últimos anos transformei-me em alguém que só existia para o trabalho, para o sucesso, para a próxima conquista financeira. Perdi de vista o que realmente importa. Gustavo fez uma pausa, tomando um gole de champanhe como se reunisse coragem para continuar. Continuarei como presidente do conselho, supervisionando as decisões estratégicas, mas a operação diária ficará com Carlos e a equipe que formei. Eles estão mais do que preparados.
E o que você vai fazer? Perguntou Luísa, ainda tentando processar a magnitude daquelas mudanças. Um sorriso iluminou o rosto de Gustavo. Vou me dedicar à fundação e a outros projetos pessoais que tenho adiado por tempo demais. Que projetos? Em resposta, Gustavo retirou mais um envelope do bolso e o entregou a ela. Dentro, havia um roteiro teatral intitulado Colombo, Memórias de uma Infância Extraordinária. Comecei a escrever isso nas últimas semanas, explicou ele. É baseado em nossas histórias do Clube do Riso, mas expandido para um espetáculo completo. Gostaria que você dirigisse e estrelasse, se tiver interesse. Luísa folheou as páginas, reconhecendo cenas de sua infância transformadas em arte. Era como se Gustavo tivesse conseguido capturar a essência daqueles dias dourados e transformá-la em algo universal, que poderia tocar o coração de qualquer pessoa. É lindo, Gugu, disse ela, com a voz embargada. Mal posso acreditar que você fez tudo isso. Na verdade, ainda não está completo, admitiu ele. Estou tendo dificuldades com o final. Por quê? Porque depende da resposta a uma pergunta que ainda não fiz. O coração de Luísa acelerou. Havia algo na voz de Gustavo, na maneira como ele a olhava, que sugeria que estavam prestes a cruzar um limiar definitivo. E qual é a pergunta? Sussurrou ela. Gustavo respirou fundo. Luísa Tavares, além de aceitar dirigir nossa fundação e estrelar nossa peça, você aceitaria jantar comigo amanhã à noite? E depois, quem sabe, no sábado também, e talvez todos os dias depois disso? Um riso nervoso escapou dos lábios de Luísa. Isso é um pedido de namoro, Gustavo Silva? É um pedido para explorarmos juntos o que está acontecendo entre nós, respondeu ele com sinceridade. Desde que você apareceu na minha porta com aquela pizza e aquela música improvisada, minha vida virou de cabeça para baixo, no melhor sentido possível. Redescobri partes de mim que havia perdido, reencontrei alegria em coisas que havia esquecido que existiam. E tudo por causa de você. Luísa sentiu lágrimas formando-se novamente em seus olhos. Achei que era só eu que estava sentindo isso. Não, sorriu ele, acariciando o rosto dela delicadamente. Estamos nessa juntos, como sempre estivemos, desde os tempos do pátio da escola. Naquele momento, com a luz das velas refletindo em seus olhos, Luísa finalmente compreendeu que o universo às vezes traça caminhos tortuosos, apenas para nos levar exatamente onde deveríamos estar. 20 anos de separação, de vidas completamente diferentes, haviam sido apenas o prelúdio para este reencontro. Sim, respondeu ela finalmente. Sim para a fundação, sim para a peça, e sim para explorarmos isso, juntos. Gustavo se levantou e estendeu a mão para ela. No sistema de som do café, começou a tocar suavemente a música Evidências, a mesma que Luísa havia parodiado naquela primeira entrega de pizza, agora em uma versão instrumental elegante. Posso ter esta dança? Perguntou ele com um sorriso que misturava o charme do empresário sofisticado e a timidez do menino de Colombo. Sempre, respondeu ela, aceitando sua mão. Enquanto dançavam sob a luz das velas, em um café fechado exclusivamente para eles, Luísa pensou em como a vida podia ser surpreendente. Há pouco mais de um mês ela era apenas a Lu da pizza, a entregadora que tentava arrancar sorrisos de clientes apressados. Agora estava prestes a se tornar diretora de uma fundação cultural, protagonista de uma peça profissional e, quem sabe, muito mais do que apenas amiga de infância do homem que agora a conduzia suavemente pela pista de dança improvisada. Sabe no que estou pensando? Murmurou Gustavo em seu ouvido. No quê? Em como nunca devemos subestimar o poder de uma entrega de pizza bem feita. Luísa riu, apoiando a cabeça no ombro dele. Nem o poder de redescobrir quem realmente somos, não importa quanto tempo tenha passado. Fora do café, a noite curitibana espalhava suas luzes pela cidade como estrelas caídas do céu. E dentro, dois antigos amigos redescobriam-se nos braços um do outro, dançando ao som de uma música que de alguma forma havia se tornado a trilha sonora de seu reencontro improvável e maravilhoso. 6 meses depois.
O Teatro Guaíra estava lotado naquela noite de sexta-feira. Os ingressos para a estreia de Colombo Memórias de uma Infância Extraordinária haviam se esgotado em menos de 3 horas após o início das vendas, criando um burburinho na cena cultural de Curitiba. A expectativa era imensa, não apenas pelo sucesso anterior da dupla no Festival de Talentos, mas também pela crescente notoriedade da Fundação Clube do Riso, que em apenas 6 meses havia se tornado um fenômeno na educação artística do Paraná. Nos bastidores, o clima era de nervosismo controlado. Luísa, vestida como a protagonista da peça, uma versão infantil de si mesma com tranças e jardineira, dava os últimos retoques na maquiagem enquanto tentava controlar a ansiedade. Ao seu lado, Gustavo ajustava o colarinho da camisa que usaria como narrador seu papel na produção. "Como estamos nos sentindo?", perguntou Marcela, agora diretora operacional da fundação, entrando no camarim com um buquê de flores. "Como se tivéssemos 10 anos novamente, prestes a subir no palco da escola, só que multiplicado por 1000, respondeu Luísa com um sorriso nervoso. "Chegaram mais flores para vocês", informou Marcela, apontando para os funcionários que traziam vários arranjos. "Este é da sua mãe, Gustavo, e aquele ali, acreditem, é do seu Antônio da pizzaria." Gustavo riu, lendo o cartão que acompanhava o arranjo enviado pelo antigo patrão de Luísa. "Para a melhor entregadora de sorrisos que já passou pela Sabor Brasileiro, orgulho da equipe. Ele já garantiu que vai trazer pizzas para a festa após o espetáculo", comentou Luísa, emocionada com o gesto. "Disse que é a estreia mais importante da carreira dele como patrocinador de talentos." Um funcionário do teatro bateu na porta do camarim. 10 minutos para o início, senhores." Gustavo se aproximou de Luísa e segurou suas mãos entre as suas. Nos últimos 6 meses, seu relacionamento havia florescido junto com os projetos profissionais que desenvolviam juntos. O namoro, que começara cautelosamente, havia rapidamente se transformado em uma parceria profunda em todos os aspectos de suas vidas. "Nervosa?", perguntou ele. "Um pouco. Você?" "Estranhamente calmo", respondeu ele, surpreendendo a si mesmo. "Acho que quando estamos exatamente onde deveríamos estar, fazendo exatamente o que nascemos para fazer, o medo dá lugar a uma espécie de certeza tranquila." Luísa sorriu, reconhecendo a sabedoria nas palavras dele. "É engraçado pensar em como chegamos até aqui, não é? Tudo por causa de uma pizza de calabresa com borda recheada." "O universo tem seus métodos misteriosos", concordou ele, inclinando-se para um breve beijo. Marcela pigarreou discretamente. "Odeio interromper o momento, pombinhos, mas tem uma pequena multidão de crianças aqui fora querendo desejar boa sorte." A porta do camarim se abriu, e as crianças do palco livre, agora expandido para atender mais de 100 jovens em diferentes comunidades, entraram em fila, cada uma carregando uma pequena estrela de papel com mensagens de incentivo. Pedro, que havia se tornado um dos alunos mais dedicados, liderava o grupo. "Trouxemos estrelas da sorte", anunciou ele com seriedade. "A tia Belinha sempre diz que as estrelas nos lembram de brilhar, mesmo quando está escuro." Luísa se ajoelhou para ficar na altura das crianças, lutando contra as lágrimas para não borrar a maquiagem. "Isso significa mais para mim do que vocês podem imaginar. Obrigada, meus pequenos artistas." Uma das estrelas chamou a atenção de Gustavo. Diferente das outras que traziam mensagens simples de boa sorte, ou "vocês são demais", esta continha uma pergunta: "Quando vocês vão se casar?" Ele olhou para Pedro, que observava atentamente sua reação com um sorriso maroto. O garoto havia se tornado quase um filho para o casal nos últimos meses, acompanhando-os em muitas atividades da fundação e desenvolvendo um talento notável para a escrita criativa, talento que Gustavo incentivava com entusiasmo. "Essa estrela é sua, Pedro?", perguntou Gustavo, mostrando o papel. "Talvez", respondeu o menino com um dar de ombros teatral. "É uma pergunta válida, não acha, tio Gugu?" Gustavo trocou um olhar cúmplice com Luísa, que havia corado levemente. Aquela era uma conversa que já haviam iniciado em privado nas últimas semanas, mas ainda não haviam compartilhado com ninguém.
É uma pergunta muito válida, concordou ele finalmente. E talvez mais cedo do que você imagina, tenhamos uma resposta para ela. O anúncio final de 5 minutos soou pelo sistema de comunicação e Marcela começou a organizar as crianças para deixarem o camarim. Todos para seus lugares, instruiu ela. Vocês têm assentos na primeira fila, lembram? E depois do espetáculo podem encontrar o elenco na festa. Quando todos haviam saído, deixando o camarim em um silêncio momentâneo, Luísa se virou para Gustavo. Então, mais cedo do que você imagina, questionou ela com uma sobrancelha erguida. Gustavo sorriu enigmaticamente. Bem, você sabe como eu gosto de surpresas. E você sabe como eu fico curiosa com elas, retrucou ela. Paciência, Belinha, respondeu ele, usando o apelido que havia adotado ao vê-la com as crianças. Algumas coisas merecem o momento perfeito. Antes que ela pudesse insistir, o chamado final para posições soou, e eles tiveram que se dirigir aos bastidores do palco. O Teatro Guaíra, com suas poltronas vermelhas e arquitetura imponente, intimidaria qualquer estreante. Mas para Luísa, espiando por uma fresta na cortina, aquela multidão representava não apenas um público, mas a culminação de um sonho que por muito tempo pareceu impossível. Olha quantas pessoas vieram, sussurrou ela para Gustavo, que se juntou a ela na espiada furtiva. E todas elas estão aqui para ver sua luz brilhar, respondeu ele apertando sua mão. As luzes da plateia começaram a diminuir, e o burburinho de conversas foi substituído por um silêncio expectante. Era a hora. Prontos para o Clube do Riso renascer? Perguntou o diretor da peça, aproximando-se deles. Nascemos prontos, respondeu Luísa com um sorriso confiante. As próximas 2 horas foram pura magia teatral. A peça, que narrava a história de 2 crianças de uma comunidade simples, que criavam um mundo de possibilidades através da imaginação, tocou profundamente a plateia. A mistura de humor, nostalgia e reflexões sobre a perda da criatividade na vida adulta ressoou com pessoas de todas as idades. Luísa brilhava no palco, transitando com naturalidade entre a personagem infantil e momentos em que interpretava a versão adulta de si mesma. Gustavo, como narrador, conduzia a história com a mesma eloquência que utilizava em suas apresentações corporativas, mas agora imbuída de uma autenticidade que só a reconexão com suas raízes poderia proporcionar. A cena final, em que as versões adultas dos protagonistas se reencontravam após anos de separação, arrancou lágrimas de muitos espectadores. O diálogo, inspirado no verdadeiro reencontro de Luísa e Gustavo, carregava uma verdade emocional impossível de falsificar. Quando as cortinas se fecharam, a ovação foi instantânea e ensurdecedora. A plateia inteira se colocou de pé, aplaudindo com entusiasmo. Na primeira fila, as crianças do palco livre pulavam e gritavam, orgulhosas de seus mentores. Após 5 chamadas de cortina, o público finalmente começou a se dispersar, dirigindo-se ao foyer para a recepção que celebraria a estreia. Nos bastidores, Luísa e Gustavo recebiam os cumprimentos efusivos da equipe técnica e dos poucos atores coadjuvantes que haviam participado de algumas cenas. Vocês foram extraordinários, exclamou o diretor abraçando-os. Raramente vi uma plateia tão completamente envolvida do início ao fim. É porque não estávamos apenas contando uma história, explicou Luísa, ainda ofegante pela energia despendida no palco. Estávamos compartilhando uma parte de nossas almas. E isso faz toda a diferença, completou Gustavo. Após trocarem de roupa e retocarem a maquiagem, dirigiram-se ao foyer, onde a festa já estava animada. O espaço havia sido decorado com elementos que remetiam à infância em Colombo. Fotos antigas ampliadas, objetos típicos da década de 90 e até mesmo um pequeno palco improvisado, semelhante ao que existia na escola, onde Luísa e Gustavo haviam se apresentado pela primeira vez. Os convidados os receberam com uma nova rodada de aplausos quando entraram no salão. Entre abraços, cumprimentos e fotografias, eles circulavam pelo espaço, agradecendo a presença de todos.
Dona Cláudia, mãe de Gustavo, não escondia as lágrimas de orgulho. Os pais de Luísa, que haviam viajado de Colombo especialmente para a estreia, pareciam maravilhados com o sucesso da filha. "Sempre soubemos que você nasceu para os palcos, filha", disse o Sr. Tavares, abraçando Luísa. "Só não imaginávamos que seria com o mesmo parceiro da escola." "A vida tem dessas surpresas, pai", respondeu ela, trocando um olhar cúmplice com Gustavo. A festa transcorria animadamente quando Gustavo fez um sinal discreto para o DJ, que diminuiu o volume da música. Subindo no pequeno palco improvisado, ele pegou o microfone atraindo a atenção de todos. "Boa noite a todos", começou ele. "Primeiramente, Luísa e eu gostaríamos de agradecer imensamente por compartilharem conosco este momento tão especial. Colombo, Memórias de uma Infância Extraordinária. Não é apenas uma peça para nós. É a celebração de uma jornada que começou há mais de 20 anos e que, por obra do destino, ou talvez de uma pizza bem entregue, nos reconectou de uma forma que jamais poderíamos imaginar." Risos suaves percorreram o salão, e Luísa sorriu, lembrando-se da noite que havia mudado tudo. "Muitos de vocês conhecem partes dessa história", continuou Gustavo. "Sabem como dois amigos de infância se separaram, seguiram caminhos completamente diferentes, e então se reencontraram por acaso. O que vocês talvez não saibam é que essa reconexão representou muito mais do que o renascimento de uma amizade. Representou para mim a redescoberta de quem eu realmente sou e do que verdadeiramente importa na vida." Sua voz embargou levemente, e ele fez uma pausa para se recompor. "Hoje, no palco, contamos a história de duas crianças que criaram um mundo mágico juntas. O que não incluímos no roteiro é o que acontece depois daquele reencontro adulto, porque essa parte da história ainda está sendo escrita. E é sobre isso que gostaria de falar agora." Gustavo fez um gesto na direção de Luísa. "Lu, você poderia vir até aqui, por favor?" Confusa e intrigada, Luísa caminhou até o palco, sentindo os olhares de todos acompanhando-a. Quando subiu ao lado de Gustavo, ele pegou suas mãos e virou-se diretamente para ela, como se subitamente não houvesse mais ninguém no recinto. "Luísa Tavares, a Lu da pizza, a belinha das crianças, minha parceira no Clube do Riso e na vida. Há 6 meses, quando vencemos o Festival de Talentos, prometi a você que exploraríamos juntos o que estava acontecendo entre nós. Nesses meses, redescobri a alegria, o propósito e a capacidade de sonhar que havia perdido. E tudo isso por sua causa." Os olhos de Luísa começaram a se encher de lágrimas, enquanto compreendia o que estava prestes a acontecer. "Hoje, após contarmos nossa história no palco, percebo que ainda falta um capítulo importante, o nosso futuro", continuou Gustavo, soltando uma das mãos dela para alcançar algo no bolso de seu paletó. "E não consigo imaginar esse futuro sem você como minha parceira, não apenas nos palcos e na fundação, mas em todos os aspectos da vida." Um suspiro coletivo percorreu o salão quando Gustavo se ajoelhou, revelando uma pequena caixa de veludo. "Então, Luísa Tavares, você aceitaria se casar comigo e continuar escrevendo essa história extraordinária ao meu lado?" Por um momento, Luísa ficou sem palavras, algo raro para alguém tão expressiva. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto, enquanto olhava para o homem ajoelhado à sua frente. Não o empresário bem-sucedido, não o escritor talentoso, mas o menino de Colombo, que sempre havia ocupado um lugar especial em seu coração. "Sim", respondeu ela finalmente com a voz embargada pela emoção. "Sim, Gugu da Colombo, eu aceito." A explosão de aplausos e gritos de alegria foi ensurdecedora. Gustavo colocou o anel, um delicado solitário com pequenas pedras azuis ao redor, lembrando o céu de Curitiba em dias de sol, no dedo de Luísa, e levantou-se para beijá-la. Um beijo que selava não apenas uma promessa de casamento, mas a conclusão de um círculo que havia começado a se formar décadas atrás. "Eu sabia", exclamou Pedro, que havia se aproximado do palco. "Eu sabia que minha estrela ia dar sorte." O casal riu, convidando o menino para se juntar a eles em um abraço. Logo, outras crianças do projeto subiram também, transformando o momento solene em uma celebração caótica e afetuosa, exatamente do jeito que Luísa e Gustavo apreciavam.
Mais tarde, quando a festa começava a acalmar, eles encontraram um momento para escapar para o terraço do teatro. A noite estava clara, com estrelas brilhando intensamente sobre Curitiba, como se o céu também quisesse participar da celebração. Então, senhora futura Silva Buarque, ou será Buarque Tavares? Brincou Gustavo, abraçando Luísa por trás enquanto observavam a cidade iluminada. Que tal apenas Luísa e Gustavo? Respondeu ela, recostando-se contra o peito dele. Os nomes mudam, as carreiras mudam, até mesmo os endereços mudam, mas quem somos no fundo permanece. Filosofando depois de uma noite dessas, ele riu suavemente. Apenas refletindo sobre como a vida nos surpreende, explicou ela. Há 7 meses eu era apenas uma entregadora de pizza, tentando arrancar sorrisos de clientes apressados. Agora estou noiva, dirijo uma fundação, acabei de estrear no Teatro Guaíra e, mais importante, reencontrei uma parte de mim que achei que estava perdida para sempre. E qual parte seria essa? Perguntou ele curioso. Luísa virou-se nos braços dele para encará-lo. A parte que acredita que os sonhos podem se realizar, não importa quanto tempo leve, não importa quão improvável pareça. A parte que nunca deixou de ser aquela menina de Colombo que achava que podia mudar o mundo com uma história bem contada. Gustavo acariciou seu rosto com ternura. E você pode. Você já está mudando o mundo daquelas crianças. E certamente mudou o meu. Nós mudamos juntos, corrigiu ela. O Clube do Riso sempre foi sobre a magia que criamos quando unimos seus roteiros com minha interpretação. E nossa vida será assim também. Uma obra colaborativa, onde cada um traz o melhor de si. Sob o céu estrelado de Curitiba, eles selarão essa promessa com um beijo. Não o primeiro, certamente não o último, mas um que marcava o início de um novo capítulo na história extraordinária que haviam começado a escrever juntos décadas atrás em Colombo e que agora ganhava novos horizontes, mais amplos e brilhantes do que qualquer um deles jamais havia ousado sonhar. E tudo começou com uma pizza e uma canção improvisada. Prova de que o universo às vezes utiliza os meios mais inusitados para reconectar almas que nunca deveriam ter se separado. Quanto mais você comentar e compartilhar, mais conseguiremos trazer histórias